Graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui na casa do Senhor nesta manhã e vamos pedir que você se coloque de pé. Nós temos alguns cantores aqui e podemos também projetar o hino 222 do Inário para o Culto Cristão. 222. Deus está presente. Vamos cantar esse hino nesta manhã. Deus está presente. Preciso que os irmãos me ajudem a cantar, né? Ainda minha voz não voltou completamente, então eu pedi ajuda aí para a gente cantar com bastante entusiasmo, né? 222, vamos cantar. Deus está presente, vamos adorá-lo, reverentes exaltá-lo. Deus está no templo, quietos, pois fiquemos diante dele, nos prostremos ao Senhor com temor. Graças hoje damos e nos entoamos. Deus está presente. Anjos lhe obedecem, sua glória reconhecem. Santo, 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 eis a melodia de anjos cheios de alegria. Ó Jesus, nossa luz, ouve a tua igreja, que te honra deseja. Faze que sejamos Deus e Pai amado, Deus santificado. Adoremos todos com sinceridade tua glória e majestade, com fervor salvador, hoje te imploramos, teu poder rogamos. Amém. Nós estamos hoje no Dia dos Pais. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo 20. Salmo 20. Eu estava meditando numa leitura, obrigado, uma leitura para os papais, né? Não é o texto base para a mensagem, mas é um salmo interessante para que os pais se lembrem. Uma bênção. Vamos ler aí. Eu vou pedir que o Jonatas coloque na tela e nós vamos ler juntos na projeção. Será que é possível enxergar mesmo com a luz do dia aí? Vamos ver. Salmo 20. Dá para ler? Vamos ler juntos então, todos? O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja.
envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todos teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra, Senhor, todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei, quando clamamos. Amém. Muito bem, vamos sempre nos lembrar que nós podemos clamar pelo nome do Senhor e Ele nos sustentará a nossa família, nos manterá de pé. Muito bem, vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque estamos, Senhor, na Tua casa, nesse lugar especial, lugar de oração. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe os papais, abençoe as famílias da Tua igreja. Ó Deus, que é uma bênção especial, Senhor, seja concedida, dando, Senhor, coragem, dando sabedoria e entendimento aos pais, que são tão importantes na formação da família. E, ó Deus, pela importância, às vezes são esquecidos ou não se colocam numa situação de importância, mas, Senhor, resgata a honra, resgata, Senhor, o valor, o lugar do pai em cada família. E que esse salmo seja lembrado por cada pai, que no momento da angústia, ele pode clamar ao Senhor, e o Senhor o ouvirá e o sustentará. Abençoa-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem, você pode assentar-se, que Deus abençoe sua vida. Muito bem. Nós vamos deixar os avisos para depois da mensagem, e aí as pessoas vão chegando, já vão sabendo. Nós queremos nessa manhã, queridos, tratar sobre o assunto do nosso Deus como Pai, característica paternal do Senhor. Então vamos meditar nesse assunto. Eu acredito que é muito importante, porque nós precisamos de uma referência, de um modelo, e nós às vezes buscamos os modelos errados. Às vezes, algumas pessoas têm um modelo do seu próprio pai. E como seres humanos, às vezes, os nossos próprios pais cometeram falhas. E nós precisamos de um modelo perfeito. E o modelo perfeito de pai, quem é? É Deus. Não é maravilhoso saber que Deus é o modelo de paternidade? Deus é a inspiração para que nós busquemos nele o exemplo de paternidade perfeita. Porque existem muitas situações, eu vou citar algumas aqui, que nós podemos ter. Nós temos pessoas que provavelmente estão aqui, que sequer conheceram seu pai. E isso nós poderíamos abrir aqui umas outras possibilidades. Mas vou dizer para você, é muito comum, não estou dizendo que seja bom, que esteja certo, que com certeza não é. Mas muitas pessoas, elas ficam com a sua companheira, vamos chamar assim, até o período da gravidez, e estão lá e tudo. Mas quando a criança nasce, que aquele pai, aquele homem, ele vê a complexidade que é cuidar da criança, e agora, quando ele percebe que a mulher, ela não vai dar atenção exclusiva para ele, nessa hora que ele precisava ser um companheiro, ele vai embora.
Então nós temos muitas mães que ficaram sozinhas na pior hora possível da vida. Aí depois que a criança, a pessoa quer voltar, e é uma situação complexa, porque a mulher vai pensar assim, puxa, na hora que eu mais precisei de você, que eu precisava de alguém aqui para fazer as coisas mais importantes, que exigiam sacrifício, que exigiam altruísmo, você não esteve aqui. Então essa é uma possibilidade. Existe uma outra possibilidade de algumas pessoas que engravidaram uma moça, nem ficaram sabendo, abandonaram, foram embora. Aqui eu não estou entrando em juízo de valor, certo? Eu estou trazendo possibilidades. Não estou ainda trazendo julgamento sobre essa questão. Que com certeza, quando eu digo engravidar a moça, eu estou querendo dizer que nem casado não era, né? Lógico. Mas está subentendido. Apesar que o casamento não segura ninguém. E eu vou dizer para você, eu nem comecei a ler o texto bíblico, não esqueci o texto base, não. Nós temos uma outra possibilidade. Temos pais que, por algum motivo da vida, vieram a falecer. Por quê? O homem, ele assim, é um ser mais frágil que a mulher. Então, você, às vezes, o homem, ele não dura tanto. Então, faleceu. Pode acontecer. Existem outras possibilidades. Alguém que precisou viajar. Existem situações, eu conheço várias histórias, principalmente pessoas que talvez tiveram que morar no Japão, alguma coisa, e que a família, ou nos Estados Unidos, em que a família ficou sozinha por um tempão. E outras situações. Então é muito raro uma família completa hoje, com pai, mãe, filho. É uma coisa rara. E isso pode trazer a você uma situação nessa manhã de tristeza, porque muitos também já perderam seu pai querido. Então, não é uma data que para muitos pode ser uma data feliz, mas para outros pode ser uma data de profunda tristeza. E isso é que nós queremos refletir nessa manhã. Que nós temos um modelo de pai, que é Deus, que não abandona, que está presente em todos os lugares, que sabe todas as coisas e que permitiu, pela sua sabedoria, que às vezes coisas aconteceram, em primeiro lugar, para que nós não repetíssemos isso que aconteceu. Porque o encontro com Jesus precisa ser uma mudança na nossa vida. A gente não pode repetir o padrão que a gente recebeu. Nós não podemos dizer assim, aconteceu isso comigo, agora eu vou me vingar, ou eu vou fazer igual, ou eu vou fazer a mesma coisa. Não, ao encontrar-se com Jesus, você tem a possibilidade de fazer algo diferente na sua geração. E da experiência de que aquilo não deu certo. E da gratidão a Deus que resgatou você de uma situação que poderia ser de perdição para a maravilhosa luz de Deus. Então essas informações estou dando antes mesmo de ler a palavra, porque eu vou falar aqui de Deus, aí você vai falar assim, o que Deus tem a ver com isso? Que é uma pergunta que todo mundo faz. Vem na igreja, a gente lê um texto da palavra e a pessoa fala assim, o que eu tenho com isso? É porque às vezes a gente não entendeu que tem tudo a ver com a vida da gente. O fato de Deus ter escolhido ser pai tem tudo a ver. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, depois de ter ouvido essas coisas, em 1 João, capítulo 3, versículo 1. E nós vamos meditar nesse texto e alguns outros, mas eu gostaria que você lesse com toda a sua atenção, por favor. Não leia a Bíblia de uma maneira displicente. A Bíblia é um livro maravilhoso, ela tem lições em cada versículo, cada frase, cada oração da palavra. É um banquete para a nossa vida. 1 João 3, 1. Eu vou ler bem devagar, porque eu quero que você preste muita atenção no que está escrito aí. Está escrito assim, vejam
Como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Senhor, pedimos que nessa manhã a Tua palavra fale conosco, que ela traga, Senhor, aquilo que nós precisamos na nossa alma. Nós precisamos da Tua parte, para nós aprendermos o que é certo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O apóstolo João era um moço de provavelmente 17 anos, quando ele ficou ali com Jesus. Era o discípulo mais novo. E quem sabe o nome dele, o nome do pai dele? Está na Bíblia. Começa com Z. Zebedeu. O pai de João era Zebedeu. E João tinha um irmão. Quem sabe o nome? Tiago. Então, João era irmão de Tiago. E ele tinha o privilégio. Sabe qual era? Ele era discípulo de Jesus junto com o seu irmão. E o pai de João era um homem muito atencioso, muito trabalhador e envolvido com religião. E era um homem rico. É interessante que Jesus chamou esses dois irmãos enquanto eles estavam trabalhando. Essas informações que eu estou passando não estão na Bíblia, estão na história, tá bom? Então, assim, como que eu sei que ele era rico? Porque, você talvez não saiba, mas foi o Zebedeu que financiou a construção da sinagoga lá no lago de Cafarnaum. Então, ele tinha uma indústria da pesca e os seus filhos trabalhavam para ele. Era um homem rico. Quando Jesus chamou João e Tiago para serem seus discípulos, João, em especial, era um rapazinho, provavelmente. Lá pelos seus 17, 18 anos. Já pensou? Você já imaginou Jesus andando com aquele monte de homem feito? E um rapazinho andando com Jesus, jovem, de uma idade ainda menor, assim, né? Lógico que não é menor idade, porque na lei lá não era assim, mas tinha um ar de uma outra expectativa, uma outra visão das coisas. É um jovem. E eles, entre aspas, abandonaram a sua profissão de pescadores e Jesus queria transformá-los em pescadores de homens. E essa mudança de profissão era uma quebra na cultura da época, porque o filho tinha que fazer o que o pai fazia. A mesma profissão. E aquele jovem, no caso João, estava fazendo isso. E João, ele ficou muito perto de Jesus, e interessante que Jesus cuidava de modo especial de João. Não por causa de João propriamente, mas por causa da idade desse mocinho, que o pai dele tinha deixado ficar com o rabino Jesus. E Jesus andava para lá. E João, então, tinha essa necessidade especial de estar perto de uma figura paterna. E Jesus cuidava dele. E nós sabemos isso pela palavra, porque diz a Bíblia que naquela ceia que aconteceu, Jesus permitiu que João encostasse o seu rosto em Jesus, como um jovem faria, como alguém que precisa de um abraço, precisa de alguém que lhe assegure que ele está bem. E Jesus supria essa necessidade, porque o jovem João estava longe de casa. E você tem que imaginar no coração de João a dificuldade de ele, quando viu Cristo morrendo na cruz, porque era a profissão que ele tinha deixado, era tudo, agora ele vê o seu mestre morrendo. E isso para ele não está narrado na palavra, porque nós temos um foco na vida de Pedro, nessa questão de transição, de conversão,
de mudança radical, mas nós sabemos que esta mudança também ocorreu nos outros discípulos, que na morte de Cristo se sentiram abandonados, na prisão de Cristo, na morte dele, se sentiram totalmente abandonados. Mas quando João, ele vê, junto com os discípulos, a Jesus ressurreto, esse moço, ele tem uma mudança muito grande, ao ponto de, por exemplo, escrever o Evangelho de João. Quando você lê o Evangelho de João, provavelmente João já tinha 60 anos. Já era um homem. Agora sim, já com, vamos dizer, com uma outra visão das coisas, já não com uma visão de menino, mas com uma visão já madura. Mas serviu muito de experiência para ele, esse andar com Jesus na sua juventude, inesquecível. E agora, mais para frente, João vai escrever as 3 cartas que você tem aí na sua Bíblia, que ele escreveu depois do Evangelho. Então, já devia ter aqui uns 70 anos, talvez. Por isso que ele escreve a palavra, por exemplo, filhinhos. Como ele se colocando como um pai das pessoas que escrevia. Pela sabedoria que ele teve de saber da necessidade que as pessoas têm de uma orientação paterna. Porque ele recebeu isso de modo especial. Então essa figura da paternidade, da humanidade de Cristo, da paternidade de Deus, do relacionamento entre Cristo e o Pai, você pode ver no Evangelho de João, e você pode ver nas cartas a maneira tão carinhosa como João usa as palavras de um modo especial para falar assim, meus filhinhos, um jeito carinhoso de tratar para as pessoas que estavam lendo essas cartas. E isso então também é para nós. E eu não vou falar aqui, mas aí vem depois o Apocalipse, que esse mesmo João, agora provavelmente já com seus 80, 90 anos, um homem já muito de idade, Deus concede a ele a oportunidade de ver coisas do futuro através de uma visão e de uma experiência com Deus constante. Ele escreveu o Apocalipse, agora já um homem mais experiente ainda. Escreve o Apocalipse lá na ilha de Patmos, que eu tive o privilégio de ver essa ilha, ver de cima, e chorei muito, porque uma coisa que na minha vida eu nunca pensei que ia dar para ver, eu nem tinha pensado nisso. E aí João, ele se tornou um homem maduro, e Deus concedeu a ele coisas que, por exemplo, concedeu a Daniel, a outros profetas, de ver coisas especiais e revelar a ele algo que ainda nem aconteceu. Mas nesse texto que você acabou de ler comigo, olhe com atenção o que está escrito aí. Aqui está dizendo, aquele mesmo João que escreveu João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele... Agora ele vem escrever aqui, olha, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Como é que eu sei que Deus me ama tanto? Primeiro, porque Cristo morreu por mim. Mas tem uma coisa que mostra de modo especial que nós somos amados de Deus. Está aí no texto. Deus nos concedeu um privilégio extraordinário. Nós somos chamados, nós que aceitamos a Cristo, que vivemos para Ele, que Ele é o Senhor da nossa vida, que obedecemos a Deus, nós que chamamos a Deus de Pai, Deus nos considera seus filhos. Talvez você não saiba da importância que é isso, porque ainda não aconteceu o juízo, ainda não aconteceram coisas que você vai passar, mas quando você passar por essas coisas, quando for comprovado que o selo do Espírito Santo está na sua vida, porque você vai ver o que significa isso de verdade, quando você for liberto do fogo do inferno, quando Deus não se manifestar para você como um fogo consumidor, mas como um Pai amoroso, aí você vai se lembrar do que eu estou falando aqui.
Você vai dizer, graças a Deus que eu sou filho dele. Porque ai de mim se eu não fosse filho. Ai de mim se eu não tivesse me imbuído me apropriado dessa qualidade, dizendo, eu aceito ser seu filho, Deus. Graças a Deus por isso. Você pode louvar todos os dias ao Senhor em oração, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não se ofende que eu te chame de Pai, e porque eu sou teu filho, porque o Senhor não sente alguma coisa ruim em olhar para mim e dizer, esse é o meu filho, o Senhor tem prazer em me chamar de filho. Isso é maravilhoso, se você soubesse da profundidade que isso tem. E o que isso tem a ver com você? Tem a ver que você pode não ter o seu pai mais, que você pode não ter tido um bom exemplo de pai, que você talvez tenha um pai ausente que não esteja assim à altura da sua expectativa, das dificuldades que você passa, que você pode ter um pai em casa, mas você fala, puxa pai, é assim que é ser pai? Então Deus é o seu pai. Acima do seu pai humano ou terreno, ele, seu pai, também tem um exemplo para seguir, de um Deus que tem prazer em que as pessoas o chamem de pai. Então, o maior orgulho, o maior presente de um pai, é que os filhos lhe chamem de pai. E de reconhecer que aquele é filho. Porque tem gente que você sabe, que às vezes engravidou alguém e não reconhece como filho. Tem até jogador de futebol famoso que fala, essa pessoa aqui não reconheço. Está na cara que é, mas tudo bem. O que Deus faz? Deus reconhece. Isso é maravilhoso. Num dia como hoje, que é o dia dos pais, você já parabenizou a Deus por ser seu pai alguma vez na vida? Num dia dos pais? Senhor, obrigado. Obrigado que o Senhor é meu pai. Não dá nem para parabenizar porque não cabe, né? Mas Deus é maravilhoso. Agora, na sequência do versículo, vai dizer assim, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, meu querido, tem uma coisa nesse texto que é boa e é uma coisa também que é pôr o pé no chão. Se você é um seguidor desse pai, se você é filho desse pai, o mundo não está ao seu favor. E é isso que a gente precisa aprender, porque as pessoas hoje têm deturpado a palavra de Deus. Eu não sei, querido, olha, eu não sei o que as pessoas fazem com a palavra, acho que eles arrancam as páginas, não sei. Como que alguém pode dizer, com esse versículo, que vai dar tudo certo na vida, que tudo vai bem todo dia, que as pessoas vão amar, que é só pisar na cabeça e não é cauda e não sei o quê. Se tem esse versículo aqui, que está dizendo que o mundo não reconhece você como filho de Deus, porque nem reconhece o seu pai. Então a única coisa que você tem, meu querido, a coisa mais importante que você tem é isso, que você é filho de Deus. Não espere reconhecimento do mundo. Isso é algo entre você e Deus. A sua alegria está completa no fato de que Deus é seu Pai, não no fato do que o mundo vai fazer com você. Não no fato do que a vida vai fazer com você. Você tem que estar nessa rocha. Deus é o meu Pai, eu confio nele, Ele sabe o que está fazendo, eu sou filho dele, eu vou agir como um filho de Deus, confiando no meu Pai, obedecendo ao meu Pai, vai direcionar, orientar a minha vida, não é do jeito que a gente quer, mas é assim que tem que ser. Queria que você abrisse sua Bíblia também em 1 João ainda, 2, 5. Como que eu sei se uma pessoa realmente é filha ou filho de Deus? 1 João 2, 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado.
Nisso que estamos nele. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Como? Se eu obedeço o que Deus determinou para mim através da sua palavra. Essa é a marca. Porque se eu sou filho, eu sou o filho obediente. Eu aceito esse acordo, esse concerto de ser filho de Deus e obedeço a palavra dele. Então não é admitível, não se pode admitir, querido, e isso é uma constante que eu tenho que falar aqui, porque os números não estão ao nosso favor. Você precisa ler a palavra de Deus para entender a vontade de Deus na sua vida. O seu Pai quer que você ouça o que Ele tem para dizer para você. Porque uma das funções mais importantes do Pai é o conselho. Porque Ele tem uma visão de futuro. O conselho do Pai é a palavra. Você precisa ler a palavra. E estou dizendo que os números não estão a nosso favor, porque as pessoas dizem que leem a Bíblia, mas na verdade, pouca gente lê a Bíblia durante a semana. Cada vez menos as pessoas assistem televisão, leem jornal, elas entram na internet, elas vão passear, elas ficam em casa no videogame, elas ficam não sei o quê, comem, mas elas não leem a palavra. Quando eu falo ler a palavra, acho que alguém pensa assim, é ler uma palavra. Não sei, não é isso. Ler a Bíblia. Você precisa diariamente ler a palavra de Deus e dizer, Senhor, fala comigo. Pai, eu sou teu filho, me orienta, como eu devo agir. E é nisso que nós conhecemos quem guarda a palavra. Não é só ler, é quem pratica a palavra de Deus. E aqui quem escreve isso é João, que foi um praticante da palavra. Porque se você falar assim, mas nem a pessoa que escreveu, não, João foi até o fim. Foi exilado numa ilha, porque era cumpridor da palavra. E Deus sustentava João. Agora, por favor, 1 João 2,15. Daqui a pouco nós vamos sair de 1 João, mas enquanto der para ficar aqui, 1 João 2,15. Eita, esse é duro, hein? Diz assim a palavra: não ameis nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Ai, ai, ai. Você entendeu esse versículo? Se o amor de Deus está em mim, então eu não amo o mundo. O que eu amo então? A única coisa que se pode amar. E o que é? De acordo, por exemplo, com o primeiro mandamento. Deus. Se eu amar Deus acima de todas as outras coisas, então o amor de Deus está em mim. Porque é um relacionamento recíproco. Deus me ama e eu amo a Deus. A nossa caminhada aqui na terra não pode ter outro foco. Porque se nós estivermos amando alguma coisa mais do que Deus, nós ficamos tristes. Nós nos sentimos derrotados. Então, qual o modelo de relacionamento por exemplo, da onde vem a alegria de uma pessoa? De onde vem a alegria de viver? Por que a vida deixa de fazer sentido? Porque a pessoa não está direcionando o seu amor para Deus. Se nós perdermos o foco na pessoa de Deus, nossa vida deixa de ter sentido, deixa de ter razão. Há uma infelicidade, uma coisa que é a ausência do foco verdadeiro na nossa vida. Nós precisamos amar a Deus, isso tem que ser uma oração. Senhor, ensina-me a te amar. Olha, eu estou gostando tanto dessa planta, mas Senhor, me ensina a te amar mais do que eu gostar de planta.
Senhor, eu estou vendo um bife aqui, eu estou até com a saliva, mas me ensina a te amar mais do que essa comida. Senhor, eu estou vendo, eu gosto de moto, por exemplo. Senhor, eu estou vendo aquela moto bonita que saiu agora, mas me ensina a te amar mais do que isso. Senhor, olha aquela bicicleta, olha esse videogame novo que saiu, Senhor, na loja, como é lindo, olha esse joystick, olha esse jogo. Senhor, me ensina a te amar mais do que isso. Porque se você amar qualquer coisa, ou qualquer pessoa, no lugar de Deus, o amor de Deus não está em você. Você viu como é profundo e complicado isso? E aqui, às vezes, você não entende o que eu vou dizer, mas mesmo o amor por um filho, mesmo o amor por um cônjuge, não pode estar acima do amor de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar, porque se isso acontecer, você tem força espiritual, vamos chamar assim, para que você alegre a sua família, alegre, porque seu cônjuge pode ter machucado você, pode ter deixado você triste, e em Deus você assim mesmo tem forças. Seu filho pode ter magoado você, pode ter ofendido, mas em Deus a sua alegria continua. É isso que a gente tem que entender. Porque se nós tiramos o foco de Deus, o que sobrou? Nada. Não sobra nada. Não tem outra coisa. Deus nos ensina isso como pai. Ame a mim, eu sou teu pai. Eu vou cuidar das outras coisas. Porque você faz ideia do que uma criança, por exemplo, você que já viu um bebezinho, você sabe se a criança já está começando a andar, e você faz assim com os braços, e ela olha para a sua cara feia lá, né? A sua não, a minha, por exemplo, e fala assim, olha esse aqui. Aí ela vem para você, abre os bracinhos e vem no colo. E ela não quer o colo de ninguém, a não ser o colo daquela pessoa que ela conhece. Não é assim? Ou estou inventando alguma coisa? Mas nós, Deus sorrindo para nós e nos através da sua palavra, e nós corremos de Deus. Nós sorrimos para qualquer outra coisa, menos para Deus. Às vezes a nossa oração precisa ser uma oração de sorrir para Deus, não fale nada. Pense em Deus, abra os seus bracinhos e corra para Ele e não diga nada. Confie nele, confie no seu Pai. Mas a criança cresce. Aí, aquele pai, aquela mãe que segurava já não estou mais com vontade, não quero, minha mãe já conhece, agora eu quero atravessar a rua, sozinho. Aí depois passa tanta coisa errada na vida, depois que aí já de mais velho fala assim, por que eu não obedeci meu pai? Agora já foi. Agora já a vida já chegou, já parou. Tomar cuidado. A palavra de Deus é muito clara. Obedeça e ame a Deus, não ame o mundo. Nós somos herdeiros de Deus. Deus nos trata como filho mesmo, de verdade. Fala assim, quando eu assumir você como filho, eu vou te dar uma herança, porque pai que é pai da herança. Olha, Deus agindo como pai, inclusive legalmente, porque as pessoas não assumem a sua responsabilidade como pai muitas vezes, por causa de bens. Você sabe que tem que ter essa situação também. Mas Deus não fala assim, eu vou te tratar como filho, desde que você não queira nada meu. Não. Deus fala assim, você vai ter uma herança. Que coisa, Deus, agindo como pai mesmo. Onde um pai falha, Deus diz, eu vou dar herança para você. Vem Romanos 8,17, vou sair um pouquinho de 1 João. Se você não está acreditando nisso, vai em Romanos 8,17, você vai ver se o apóstolo Paulo também não pensava assim da paternidade. E se nós somos filhos, é Romanos 8,17, tá? E se nós somos filhos, logo somos, olha aqui, logo somos herdeiros também,
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos. Agora olha a profundidade desse versículo, você tem que ler com cuidado. Aqui está dizendo o seguinte, que se você quer receber uma herança, porque você é co-herdeiro de Cristo, então você vai padecer como Cristo. Por isso que o Filho de Deus sofre nesse mundo. Está explicado aqui, ó, no versículo. Ó, Senhor, eu estou sofrendo tanto, não aguento mais, alivia. E Deus está falando assim, eu sou teu pai, você vai ter uma herança, você vai passar por esses sofrimentos, porque você vai receber uma herança. Você vai ser co-herdeiro de Cristo. É esquisito isso. Cristo é como se fosse nosso meio-irmão. Não é? Porque nós somos filhos adotados. Ainda vou falar disso. Mas você é co-herdeiro de Cristo. Você vai passar pelas dificuldades que você passa, toda a dificuldade que você passar, lembre-se, você vai receber herança. Aguenta firme. Não abra a mão da herança, como, por exemplo, o nosso personagem bíblico Esaú, que trocou a sua herança por um prato de comida. Você não troque a confiança em Deus por um prato de comida. Não troque a confiança em Deus por uma coisa vã, uma coisa sem sentido. Não faça isso. Agora, voltando para João, bem no comecinho, João 1:12, mas não a carta, voltando para o que João escreveu, Evangelho de João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos aos que creem no seu. Então nós somos filhos adotivos de Deus. Deus nos dá esse direito de filhos porque nós cremos no nome de Jesus. Você é filho de Deus. Bom, em sendo filho, já falei da herança, né? Mas agora queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 12, 6 a 10. Porque você pensa que Deus é um Deus assim, que Deus largado com os filhos? Então você não leu Hebreus. Hebreus 12, 6 a 10. Vou ler aqui. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por. Você achou que você só ia ficar na herança? Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque o filho, que filho há que o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiram como bem lhes parecia, mas esse, para nosso proveito, para sermos participantes da sua. Então, nós aprendemos duas coisas, pelo menos aqui. A primeira é que nós somos herdeiros de Deus. Então, nós padecemos porque vamos receber uma herança. Mas, segunda coisa, Deus, como Pai, nos corrige para que nós recebemos ou nos alinhemos com a sua santidade. A gente não quer ser filho de Deus? E a característica de Deus não é ser santo, santo, santo? Então, Deus corrige a gente porque nós somos filhos. Por isso que você, quando passar por uma dificuldade, não resmungue, não reclame. Você diga, Senhor, eu aceito a tua correção. É difícil fazer isso, né? Por exemplo, quem é pai e mãe aqui fala, você vai apanhar. O filho vem alegre, feliz? Tem algumas crianças que saem correndo, não tem? E assim, não sei se você é assim, mas a minha experiência é, quanto mais eu corria, mais eu apanhava depois. Então eu aprendi que quando me chamasse eu já ia lá, que a surra era menor. Porque se eu corresse, aí a coisa era pior. Aí eu deixava os meus pais mais irritados.
E eu que pagava pela minha inconsciência. Já tinha feito errado, então aí, o que eu fazia? Depois que eu caiu a ficha, né? Demorou, eu apanhei muito para chegar nisso. Mas aí eu percebi que, ao ser chamado para apanhar, eu já estava à disposição. E a surra era menor. Bem menor. Às vezes nem batia, falava, não, como você veio aqui, então nós vamos só conversar. Agora, se eu corresse, era inevitável. A Bíblia usa o termo açoitar, ou bater mesmo. É na carne, viu, querido? Que Deus nos cuida. Não é assim, é só com um sermão de domingo na igreja, não. Às vezes Deus, Ele fala, você está muito longe do que eu espero. Já era. Quantos anos de filho você tem? Eu sou seu filho há 20 anos. 20 anos e desse jeito? Vou colocar você em 5 minutos no seu devido lugar. E aí nós vamos aprender, nós somos filhos. E aqui está dizendo, o texto me chama a atenção, eu até marquei aqui, versículo 7. Se suportais a correção, porque correção é coisa pesada. Tem gente que não quer. Você sabe, eu sei, tem gente que está na igreja e vai embora na primeira correção que recebe. Estava lá, tudo, na primeira que recebe, fala, aqui não é lugar para mim, não. Sabe por quê? Porque essa pessoa não está disposta a receber a correção do pai. Ela não se coloca como filho de Deus. Não aceita, fala, não vou ficar aqui não, tá louco? Ficar morando nessa casa com esse pai e essa mãe nervoso aqui, bravo. Mas mal sabe que cada correção é uma maneira, ao contrário do incentivo, para que a pessoa chegue mais perto do lugar onde ela deveria estar. Então, quanto mais dura é a correção, mais longe eu estava de onde eu deveria estar. Pelo menos da parte de Deus. E aqui o texto vai dizer que o pai, a mãe da gente, faziam as coisas, tal, meio fora, né? Mas que Deus não. Aqui existe uma comparação entre o que o pai e a mãe humanos fazem com a perfeição, vamos dizer assim, a perfeição cirúrgica do que Deus faz na nossa vida. Deus, às vezes, Ele vai num lugar e Ele toca num ponto da sua vida que você sabe que é Deus. Fala assim, é só Deus que dói, porque é justo aonde é o ponto, assim, principal. Deus tocou ali. E a gente precisa aprender que é Deus fazendo. E permitir que Deus faça, aceitar isso. Falar, Senhor, eu estou aqui, eu sou teu filho, te agradeço que o Senhor está fazendo isso. Ao teu cuidado. O Senhor podia estar cuidando de leão marinho, de estrela, de contar grama, contar cabelo das pessoas, mas o Senhor está me corrigindo, eu te louvo por isso. Te louvo porque o Senhor está me dando uma atenção especial, quer dizer que eu sou teu filho. Então, por exemplo, você vem à igreja, e você às vezes ouve uma mensagem ou está lendo a palavra, você fala, Deus, eu quero receber a alegria, a saúde, quero dinheiro, cadê? E Deus fala assim, não, eu vou te dar correção. É o meu maior presente para você. Fala, Senhor, eu quero presente, eu quero ovo de Páscoa, eu quero presente de Natal. Aí Deus vai falar assim, olha, o maior presente que eu posso te dar é algo que vai fazer em você diferença. Não vai fazer você a mesma coisa, vai encher sua barriga, você vai brincar lá com o carrinho e acabou a graça. Não, eu vou ensinar você a ser uma pessoa melhor. Isso é um presente. E custa caro. E você talvez não saiba, mas tem gente que paga caro para ter consultor, para ter empresa de consultoria nas empresas, para ir lá para ensinar uma coisa que estava claro. Se a pessoa andasse com Deus, já sabia daquilo. Você tem o privilégio de ter o maior e o melhor pai de todos os tempos. Nunca vai ter um pai melhor que esse. Por isso que você tem que aprender isso. É bíblico. Por isso que eu separei esse texto aqui. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro 2,5. Você não pode ser filho de Deus se você não souber de pelo menos 3 coisas que tem nesse versículo aí. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus,
por Jesus Cristo. Nós somos pedras vivas do edifício de Deus. Quer dizer que nessa família não pode faltar ninguém. E eu fico vendo às vezes, não, aqui eu estou falando, não é um recado, eu não costumo dar recado para ninguém, pelo púlpito, não é assim, mas deixa eu explicar. Na cristandade, vamos chamar assim, para não ficar no mundo da igreja viva de Cristo, que compreende todas as pessoas que aceitaram a Jesus, tá certo? Nas paredes desse edifício, você vai concordar que às vezes está faltando um tijolo lá, não está? Uma pedra num lugar lá. Porque aquela pessoa que tinha que estar lá, ela não está. E isso deixa a estrutura deficiente, não é? Quando falta um pedaço de uma parede, não é comprometedor para a estrutura? Então tem um monte de gente que tinha que fazer o seu papel na igreja. Não estou aqui, olha, irmãos, quando eu falo isso, não estou querendo atingir aqui os irmãos, estou falando de um modo geral. As pessoas deveriam, porque inclusive os irmãos estão aqui hoje de manhã, não é justo nem falar, poxa, justo eu que vim, né? Mas assim, entenda, nessa parede, nessa edificação que eu tenho que ser pedra viva, muitos filhos estão ausentes. E está fazendo falta naquela parede. Está fazendo falta naquela estrutura. Por isso que a gente não pode abandonar Deus. Porque nós somos importantes para Deus a cada dia. Como um tijolo é numa parede. Já pensou um buraco numa parede? E nós, às vezes, não nos colocamos no nosso devido lugar. Ativo, vivo, não é? Porque é parede. Aqui é uma coisa, a linguagem é fraca. Pedras vivas. Segunda coisa, nós somos sacerdócio santo. Significa dizer, meus irmãos, saibam disso, o mundo ainda não foi destruído porque Deus tem filhos aqui. Você sustenta a sua casa, meu querido, porque você está lá. Você sustenta o seu bairro, seu quarteirão, porque você está lá. Você não sabe a importância que você tem, ou como você atrapalha o mal pelo fato de você existir. Porque você é filho de Deus. Porque você mesmo sem querer, você impede o agir do mal livre, porque você é a presença viva de Deus no lugar. Você não sabe, você deveria ter noção do que você representa para o mundo, aonde você está, lá para o lugar onde você anda. Passe a observar melhor aonde você sempre anda, e você vai ver que por onde você passa, vai sendo abençoado a cada dia. Olhe, veja o que eu estou dizendo, entenda. Entenda a profundidade que é você estar trabalhando onde você trabalha, ir ao banco, ir na padaria, com a tua presença, chegando com a presença de Deus lá na farmácia, chegando com a presença de Deus onde você passa, nas ruas. Você é filho de Deus, você leva o nome de Deus aonde você está, lá no hospital, lá no INSS, lá onde você vai, com quem você fala. Você é importante nesse mundo, você representa, porque você é filho de Deus. A gente acha que não tem nada a ver, que é só. Você pensa que isso aqui é só um prédio com pessoas dentro? Você está muito enganado. Pense em alguém que não conhece e não quer Deus. Agora imagine isso aqui cheio de gente que não quer Deus. Não é a mesma coisa. Você precisa levar o nome de Deus onde você está, porque você é filho dele. Isso é importante lá na sua casa, lá na sua cozinha, na mesa, no quarto, no banheiro, no quintal. Fala, isso aqui é de Deus. Eu sou filho dele, eu represento Deus aqui onde eu estou. O meu comportamento, minha boca, minha mão, meu pé, eu represento Deus. Alguma coisa te incomoda? Clame ao Pai, é bíblico. Pai, eu preciso da tua ajuda nisso. Que nós lemos no Salmo 20, ao começar hoje aqui. Não é isso?
Senhor, eu agora não sei o que fazer. Aí Deus vai dizer, muito bem, então agora eu entro como pai, porque quando acaba a competência do filho, entra a experiência do pai para dizer o que tem que ser feito e para fazer o que tem que ser feito, até a morte. Às vezes a gente, como filho, quer dizer assim, eu é que sei, e Deus fala, não, quem sabe sou eu. Você não está vendo que perdeu o rumo, eu agora, clama a mim, eu vou entrar nisso. É importante que você saiba. E para terminar, 1 Coríntios 5, 17. Não, desculpa, 1 Coríntios 5,17 não tem, é segunda. Desculpa, irmãos. É, segunda vez já que eu errei hoje, né? É, 2 Coríntios 5,17. Eu que falei errado. Porque nem tem 1 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Terminar lendo esse versículo, que Deus complete no seu coração. Vamos orar, curve sua cabeça. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque podemos te chamar de Pai. Nós queremos te agradecer porque nós temos um exemplo perfeito de Pai, que é o Senhor. Que nós podemos colocar as nossas ações diante das tuas e dizer, aqui eu estou errado, aqui eu estou indo no caminho certo, porque eu estou fazendo algo parecido com o que Deus faz. Senhor, nesta manhã pedimos que o Senhor nos corrija como filhos, porque o Senhor tem uma correção amorosa, o Senhor sabe até onde pode ir, nós não sabemos, mas o Senhor tem a medida exata de quem nós somos. Mas, por outro lado, o Senhor tem a medida exata de quem nós nos tornaremos. Por isso, o Senhor sabe que nós seremos alguma coisa que nem sabemos o que é. Que nós só vamos entender isso quando nossos corpos forem transformados naquele dia. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem mudado o meu caráter. O Senhor tem trabalhado na minha vida de forma que eu fique parecido, não fisicamente, mas o meu comportamento seja parecido com o de Jesus. E, ó Deus, ao orar isso, eu sei o quanto falta. Eu sei que talvez numa caminhada de 45 quilômetros eu já tenha dado 2 passos. Mas, Senhor, pelo menos, Pai, coloca-nos na direção correta. Que a gente não ande do lado errado. Que a gente não se distancie mais ainda. Mas que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Que por mais devagar que seja o nosso caminhar, nós estejamos andando na direção certa, segurando na Tua mão. Ó Deus, que o Senhor mesmo seja o nosso Pai. Nós queremos, Senhor, nesta manhã pedir uma bênção especial na vida dos pais presentes aqui. Ó Pai, que eles se sintam fortalecidos pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Que nós, como igreja, respeitemos os pais e lhes prestemos o devido respeito. E aqueles que não têm sido um exemplo de pai, Senhor, ensina-nos a perdoar, a superar. E aos meninos aqui presentes, aos jovens que ainda não são pais, aqueles que se tornarem pais, que sejam, Senhor, pais de acordo com a Tua vontade. Que andem, Senhor, no mais profundo relacionamento com o Senhor. Para que os filhos possam perceber que o Senhor é real. Abençoa-nos como igreja, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, a sua família, papai. Deus abençoe a sua vida. Irmãos, nós hoje à noite vamos ter um culto especial aos papais, uma mensagem especial também. Peço que você venha, traga visitantes. Gostaria que você estivesse presente aqui.
Se você for ficar em casa, não fique, venha à igreja. Para ouvir a palavra, para meditar, para que Deus possa falar ao seu coração, abençoar a sua família. Quem tem o papai vivo aí, convide o papai para vir. Quem não tem, venha. Quem é papai, venha. Traga a família. Quem não tem pai mais, venha também. Todos venham à igreja hoje à noite, para ouvir a palavra de Deus, para louvar ao Senhor. Nós estamos ainda na campanha dos 100 dias de oração, né? Peço que você esteja em oração pela família. Nós temos orado. A campanha vai se encerrar agora no próximo domingo. 100 dias que a nossa igreja e outras igrejas estiveram orando ininterruptamente pela família. Cada semana foi um assunto lá, quem acompanhou. Então você continue orando pela sua família. Não desista. Não entregue os pontos. Nós vamos ter culto então hoje à noite, né? Normal. E essa semana vamos ter na quarta-feira o culto de oração. Na quinta-feira vai haver o encontro lá na Casa do Redentor, como temos, né? Programações normais. Sábado que vem vai ter algum culto aqui na igreja? Tem alguma coisa programada? Não? Muito bem. Então, que Deus abençoe você. Nós vamos tomar o nosso café da manhã e na sequência vamos ter a divisão em classes com os alunos. E eu vou pedir só um detalhe. Todos os meus alunos que fazem parte lá da classe, todos, eu quero que você fale comigo aqui, antes do café, que eu tenho que fazer uma divisão da classe que já está muito grande. Então vai dividir em duas, tá bom? O Mateus e o Samuel vão dar aula na sequência, e os alunos que estão ainda se preparando para o batismo vão ficar comigo. Os que já estão batizados vão ficar lá com eles. A gente já preparou uma sala aqui para vocês. Vocês vão passar para a revista número 2, tá bom? Só esse aviso aí, porque para não dar confusão. Mas é graças a Deus por isso. Aí. Então vamos estar orando também. Que Deus abençoe. Bom café da manhã, que Deus abençoe sua vida.